Salve Maria! Que bom, queridos irmãos e irmãs, estar te encontrando aqui nesta Rota da Fé. É muito bom saber que estamos chegando até você com a Palavra de Deus. É muito bom saber que estamos sendo acolhidos por você, aonde quer que você esteja, mas está acolhendo a Palavra de Deus. Hoje, nesse dia, estaremos trabalhando o Evangelho do dia 19 de agosto de 2026. Se quiseres procurar em sua Bíblia, ele está em Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 16. Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Mas antes, caríssimos irmãos e irmãs, eu te convido, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Mas, acima de tudo, eu te convido a fazer algo especial. Compartilhar com amigos, familiares, para que mais pessoas possam estar também conosco nesses momentos de oração e acompanhando a Palavra de Deus. Por isso que eu sempre te convido, vem conosco nesta Rota da Fé, onde traçamos os nossos passos, seguindo os passos de Jesus, seguindo a santa Palavra de Deus. Venha conosco, traga seus amigos e familiares para caminhar conosco nesta Rota da Fé. A rota que nos leva nos caminhos do Senhor, seguindo os seus ensinamentos. E hoje, então, vamos conversar sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 16. E antes, porém, caríssimos irmãos e irmãs, pedimos a proteção de Deus, traçando em nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, às 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde,
O patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para a tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nesta parábola, Jesus vem mostrar-nos, não somente aos discípulos, mas a cada um de nós, que acompanhamos o seu caminhar, que acompanhamos os seus passos e a sua trajetória na vida humana. Jesus vem nos mostrar o que é ser bondoso, o que é ser invejoso, o que é ser ambicioso. Nós vimos que o patrão contratou uns bem cedo, outro ao meio-dia, outro ao meio da tarde e outro ao fim da tarde. Ao pagamento, também vimos que o mesmo que recebeu aquele que começou bem cedo pela manhã, recebeu o mesmo que aquele que trabalhou apenas 1 hora. E nós pensamos conosco, houve injustiça do patrão? Se pensarmos com um coração de egoísmo, coração materialista, se pensarmos com um coração que só pensa no poder e no ter, vamos dizer que o patrão foi injusto com o primeiro. Agora, se pensarmos com caridade, com o amor que Cristo nos deu e ensinou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se pensarmos nesse patrão com o amor e a misericórdia que ele teve com aquele que estava desempregado, com aqueles que que ia voltar para casa sem levar nenhum alimento para a sua família, nós vamos ver o quão generoso e misericordioso foi este patrão. E nós sabemos que assim é o Pai que está no céu. Ele é misericordioso conosco. Quando Ele nos vê em situação difícil, quando Ele nos vê em dificuldade, Ele não vai dizer, não, você recebe menos, porque você me reconheceu como Deus único e verdadeiro somente agora. Então você vai receber uma migalha do que tu precisa. Porque eu tenho aquele outro que me reconheceu sempre que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então este merece mais. Não, caríssimos irmãos, não é assim que funciona. Quando reconhecemos a Deus, somos merecedores de toda a sua misericórdia. Não de um pedaço porque demoramos para reconhecer a Deus. Porque Ele está conosco todos os momentos. Nós é que não o vimos.
mas Ele está a nos proteger, a nos livrar de todos os males. Os primeiros receberam uma moeda, mas não era o que tinha sido lhe prometido. O patrão deixou de pagar o acordo que tinha feito? Não. Ele pagou o correto, o ajustado e o certo. Agora, porque eles iam poder levar uma moeda de prata em alimentos para sua casa, o outro não poderia? Não é pensamento egoísta? Não é pensamento de poder? E ainda mais, não é querer ser dono do que o patrão tinha, sem ser. Temos que tomar cuidados, queridos irmãos e irmãs. Quantas vezes nós queremos ser esses primeiros da fila, querendo ser dono do poder de Deus, querendo ser dono da misericórdia de Deus para com os fiéis. Quantas vezes nós achamos aquele não é merecedor do auxílio de Deus. Aquele é um pecador, um injusto, um ingrato. Eu mereço muito mais a misericórdia de Deus do que aquela pessoa. Por quê? Você não está vendo que só neste pensamento você está jogando fora toda a misericórdia que Deus tem para com você? A partir do momento que você não tem misericórdia pelos teus irmãos, que misericórdia você merece? Caríssimos irmãos e irmãs, que esse texto do Evangelho de Mateus, essa parábola apresentada por ele, dita por Jesus, possa nos clarear as mentes e fazer-nos reconhecer quantas vezes nós praticamos essa injustiça. A injustiça praticada com aquilo que não nos pertence. Mas nós também não queremos que as pessoas sejam caridosas, que as pessoas sejam misericordiosas. Quando nós fazemos isso, é porque a nossa misericórdia já acabou há muito tempo. Que Deus converta os nossos corações e clareie as nossas mentes para reconhecermos que se quisermos ser o primeiro, temos que ser os últimos. Em uma fila nós podemos ver o primeiro leva a direção. É aquele que mostra o caminho. E este, em nossa vida, tem que ser Jesus, a mostrar o caminho para nós. O caminho que devemos seguir. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, não esqueçamos de nós, principalmente os últimos, a importância destes. Temos que ser estes últimos. E por que isso? Porque é os últimos que acolhem os que vão caindo pelo caminho. Os últimos é que emprestam o ombro para aquele que precisa. Os últimos é que dão força para que os que vão caindo pelo caminho levantem e continuem. Continuem seguindo os passos de Jesus. A importância de ser último é ter caridade no coração e amor ao próximo. E você sendo o último, você não deixará ninguém caído para trás. Desde que você tenha um coração misericordioso, um coração banhado com o sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor esteja presente em tua vida e te abra os olhos e o coração, sempre para a bondade de Deus. E unidos elevamos ao Pai a oração que o Senhor nos ensinou.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E queridos irmãos e irmãs, pela intercessão de São Francisco de Assis e de todos os santos, desça sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre nossas comunidades, a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos, caríssimos irmãos e irmãs, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, nos encontrar sempre aqui, nesta rota da fé. Paz e bem.